Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu preciso entregar aqui uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Olha, eu sei que muitos de vocês, quando clicam aqui na oração da manhã, na oração da noite, que eu faço às 6 horas da noite, você já vem com essa expectativa, né, de que Deus vai falar com você. E eu fico muito feliz porque quando você coloca essa esperança na palavra, no próprio Senhor Jesus, você nunca é decepcionado. Eu vou te explicar o porquê. Irmãos, Deus, Ele revela coisas às pessoas. Você concorda com isso? Você acredita que na Bíblia, o próprio Deus disse lá em Efésios capítulo 4, que Ele separou alguns para serem profetas, outros para pastores, outros para mestres. Só que o fato de alguém, por exemplo, ser um pastor, não quer dizer que ele não possa receber uma palavra profética. Inclusive, ele pode pregar de forma profética. Por quê? Quando Deus revela algo para ele e ele entrega aquela mensagem, irmãos, aquilo é a boca de Deus, aquilo é o próprio Deus falando com a pessoa. Enquanto eu estava aqui pedindo uma mensagem, irmãos, olha, Deus me mostrou uma coisa que eu preciso contar para vocês. Sabe quando as peças não se encaixam na sua vida? Quando parece que nada faz sentido? Parece que Deus, Ele fala com você, Ele até te promete coisas, mas você olha para a sua realidade, parece que você está indo na direção oposta. Você já percebeu que na sua vida parece que tudo é mais difícil? Mesmo você confiando em Jesus, mesmo você vendo a mão de Deus te guiando, parece que tudo é amarrado, né? Tudo é tão complicado. Irmãos, mas chega um momento na vida do cristão que é chamado de tempo de convergência. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas eu te garanto que hoje Deus vai mudar a sua vida, porque à medida em que você for entendendo o que eu vou te explicar aqui, e à medida em que você começar a mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, olha, as coisas vão fazer mais sentido do que você pensa, porque, irmãos, tudo que acontece com a gente tem um porquê, nada é por acaso, até mesmo os erros seus, até mesmo a sua desobediência, você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te mostrar que hoje Deus está te chamando de volta para você voltar o mais rápido possível, porque Ele tem algo especial para a sua vida. Ou você que está aqui agora e você perdeu um relacionamento, você perdeu um ente querido, ou você nunca dá certo, né, na vida amorosa, ou talvez você perdeu um emprego. E aí você fica se questionando, né? Será que Deus ainda está comigo? Por que será que as promessas dele não se cumprem na minha vida? Irmãos, eu vou mostrar para você hoje a resposta que a palavra de Deus traz para nós. Você vai ficar surpreso de ver que muitas coisas que aconteceram com você não foram por acaso. Tudo isso era um ingrediente que Deus precisava para fazer uma grande obra na sua vida. Irmãos, eu estou falando isso, mas eu já passei por vários e vários desertos, muitas situações que eu pensava, aonde Deus está nisso? Por que será que Deus, Ele não faz as coisas de imediato na minha vida? E é claro que quando eu olho para trás eu percebo que Deus estava tratando o meu caráter, Deus estava me ajudando, me ensinando a lidar com todo tipo de frustração, todo tipo de situação difícil, sabe? O momento do silêncio, o momento da humilhação. Já passei por situações, irmãos, até mesmo dentro da igreja que me frustraram bastante, mas ao mesmo tempo me levaram a confiar em Jesus apenas e não olhar para os homens. Olha, irmãos, eu poderia passar horas aqui contando para vocês os desafios que eu enfrentei na vida cristã, mas um dia eu aprendi sobre o tempo da convergência. Olha, o ensinamento que eu vou te trazer aqui hoje vai ser uma bênção. Eu sei que hoje muitas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, né? E por isso eu procuro sempre trazer de um jeito mais simples possível, porque eu também já passei por isso. Quando eu me converti no ano de 2002, faz bastante tempo, né? Eu me lembro que eu comprei uma Bíblia. Irmãos, eu olhava para a Bíblia, eu queria muito entender aquilo, mas eu não conseguia. Então o Espírito Santo foi me direcionando, foi me ensinando, e eu fui vendo que a Bíblia se completa quando você lê uma passagem, de repente você lê outra lá na frente, e aquilo está conectado. Irmãos, tudo começou a fazer sentido à medida em que eu fui estudando profundamente. Mas eu sei que muitas pessoas não conseguem. Inclusive, um dia eu estava no culto, no final do culto, depois que eu preguei, uma irmãzinha veio chorando para mim e ela falou: pastor, por favor, não pare com as orações da manhã, com a oração da noite, porque pela primeira vez na minha vida, graças a Deus, eu estou conseguindo entender a Bíblia, porque eu sou uma pessoa que tem dislexia, ou seja, quando eu olho para um texto,
aquelas palavras ficam todas embaralhadas e eu tenho dificuldade na leitura. E você está me ajudando a entender pela primeira vez. Irmãos, isso aqui não tem preço. Isso é obra de Deus, irmãos. Foi uma porta que o Senhor abriu. Então, hoje eu acredito que Deus vai virar a chave na sua vida mais uma vez. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. E você que está aqui há muito tempo, você já sabe que aqui nós não falamos de religião. Aqui é somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós já vamos começar. Eu só quero rapidinho que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se e ativar o sininho da notificação que vai aparecer do lado, escolhendo a opção todas, tá bom? Aí você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando com vocês, tem momento na nossa caminhada com Deus em que tudo parece desconectado, não é verdade? Parece que a gente está andando em círculos, as orações não são respondidas, as portas que a gente achava que Deus ia abrir continuam fechadas. E o que dizer então daqueles relacionamentos, né? Como é difícil se relacionar com as pessoas, como é difícil encontrar alguém que combine com a gente, que vai nos ajudar na caminhada com Deus. Enfim, irmãos, não é fácil a gente olhar para a nossa vida e a gente só encontrar decepção. Muitas vezes as peças não se encaixam realmente. E se não bastasse, nesses momentos, a primeira coisa que o inimigo sopra no nosso ouvido é que os planos de Deus já não vão acontecer, que Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu, ou então que Deus está magoado com a gente por causa de algum pecado. E então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba acreditando, porque a gente olha para as promessas e a gente olha para a realidade da nossa vida e as duas coisas não batem. Parece que Deus realmente está em silêncio. Mas hoje Deus colocou no meu coração algo muito forte que eu preciso te ensinar, porque se você não aprender isso que eu vou te passar aqui, você não vai conseguir ficar em paz, você não vai conseguir vencer a ansiedade. É o seguinte, existem momentos na nossa vida em que as peças finalmente se encaixam, e é o que nós chamamos de tempo de convergência. Deixa eu te explicar, o que é convergência? Essa palavra significa o seguinte, se mover em direção ao mesmo ponto. Vamos pensar aqui em vários rios. Esses rios nascem em lugares diferentes e eles seguem caminhos diferentes, concorda? Mas todos eles correm para desaguar no mesmo mar. Isso aí é convergir, é todos os caminhos chegando naquele mesmo ponto. Agora vamos olhar para a nossa vida espiritual. O tempo da convergência é aquele momento maravilhoso em que Deus ele começa a reunir tudo que parecia espalhado na nossa vida. Sabe o seu passado, as dores que você passou, as promessas que você fez lá atrás e acabou não cumprindo, ou até mesmo a sua obediência, aquelas coisas boas que você fez em silêncio, que ninguém ficou sabendo? Sabe quando você ajudou uma pessoa carente, quando você deu um conselho muito especial, muito valioso para uma pessoa? Esses dias mesmo o irmão chegou para mim e falou, pastor, olha, graças a Deus eu fui usado pelo Senhor para livrar uma pessoa da morte. A pessoa estava querendo acabar com a própria vida e eu pude aconselhar ela. E hoje eu estou muito feliz de saber que ela está bem, que ela mudou seus pensamentos negativos e agora já voltou para sua família, está bem novamente. Então, irmãos, muitas vezes a gente faz também coisas muito boas e as pessoas não veem e parece que até passou batido aos olhos de Deus. Mas, irmãos, não passou, amém? Mas, irmãos, não passou, amém? Deus, Ele vê tudo e Ele sabe a hora certa de convergir todas as coisas para o mesmo ponto. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, mostrando alguns exemplos da Bíblia para você entender que todo ser humano é igual, irmãos. Todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas também chega a hora em que Deus ele começa a reunir todas as peças. Inclusive a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 28, que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Então, irmãos, como eu disse, a Bíblia está cheia de exemplos, né? E nós vamos começar com o exemplo de José no Egito. Para pensar na vida dele. Aquilo que aconteceu com ele é um exemplo do que Deus faz na vida dos seus filhos. Pensa comigo, ele era o filho amado do seu pai, ele tinha vários irmãos que acabaram ficando com ciúmes dele. Justamente porque num dia, no café da manhã, José contou que ele teve um sonho. E depois ele contou que ele teve outro sonho, e esses dois sonhos mostravam que um dia a sua família precisaria dele e Deus usaria ele para salvar a sua casa. Irmãos, foi um sonho maravilhoso, mas os irmãos não viram com esses olhos. E infelizmente ele foi traído pelos irmãos, ele foi jogado numa cova, depois ele foi vendido como escravo.
E quando ele chegou lá no Egito, quando tudo parecia melhorar na casa de Potifar, ele foi vítima de uma mentira, de uma falsa acusação, porque a esposa do seu patrão acusou falsamente José de ter tentado abusá-la. Então ele foi preso injustamente. Irmãos, eu gostaria que você pensasse o que se passou na cabeça de José. Quantas vezes ele deve ter pensado: o que será que está acontecendo comigo? Por que será que a vida está me levando para esses caminhos tortos? Por que será que a promessa de Deus parece tão distante? Então, irmãos, José, quando ele estava ali jogado na prisão, injustiçado, ele ficou ainda esquecido por muitos anos. Então ele tinha todos os motivos para achar que Deus tinha abandonado o plano, mas de repente, algo que ninguém esperava aconteceu. Faraó teve um sonho. E o único homem em todo o Egito que poderia interpretar aquele sonho estava no lugar certo, na hora certa, aleluia. Naquele momento, todos os caminhos da vida de José convergiram, tudo começou a se encaixar. E ele então acabou interpretando os sonhos de Faraó e ele se tornou governador do Egito da noite para o dia, irmãos. A chave virou assim, em questão de minutos, em questão de horas. Irmãos, eu imagino que agora na cabeça de José, ele mesmo começou a juntar as peças e ele começou a entender como Deus trabalha. Ele começou a entender que a dor da rejeição ensinou ele a depender mais de Deus, amém? Os anos que ele passou como escravo na casa de Potifar ensinaram ele a ser um bom administrador, porque ele é quem cuidava das finanças do seu patrão. E até mesmo o dom que ele tinha de interpretar sonhos parecia inútil na prisão, concorda? Parece que ele estava perdendo tempo, que aquilo tinha sido desperdiçado, mas na verdade se tornou a chave para ele ser promovido a governador do Egito. Então, irmãos, olha como tudo se encaixou, concorda? A gente olha para José, a gente vê só o final da vida dele, né? Mas eu não sei se você sabe, ele ficou 13 anos, irmãos, 13 anos em desertos, em situações difíceis. Quem olhava para ele devia pensar: esse homem deve estar pecando, fazendo uma coisa muito grave contra Deus, por isso Deus está castigando ele. Mas, irmãos, na verdade, tudo era o propósito do Senhor. Era necessário, irmãos. Inclusive, José disse uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Ele falou para os seus próprios irmãos que o traíram. Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 50, o versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Irmãos, José entendeu tudo que Deus fez na vida dele. É tão bom, né? Quando a luz acende e a gente começa a enxergar tudo fazendo sentido. Então ele entendeu que aquilo que parecia ser o fim, na verdade, era uma preparação. E aquilo que o diabo usou para tentar destruir José, Deus usou para preparar esse homem, para salvar uma nação inteira. Glória a Deus. Olha, outra coisa que eu tenho percebido, irmãos, é que quando maior a luta, maior a glória dada a Deus. Olha, os desertos que eu passei, irmãos, eu não me arrependo. Pelo contrário, eu agradeço a Deus por ter passado por cada um deles, porque eles foram necessários. Hoje eu estou aqui falando de Deus para você, mas nem sempre foi assim. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu só sabia orar, eu não tinha forças para mais nada, mas eu estou aqui para te falar hoje, não desista. Do mesmo jeito que José esperou 13 anos, eu sei que a sua preparação está sendo longa, mas é porque o propósito é muito grande, amém? Glória a Deus. Então nós vamos olhar agora para a vida de Davi. Olha, a história de Davi é maravilhosa. Davi, ele foi ungido rei quando ele era só um menino, lá no meio do pasto. Lembra disso? Samuel derramou o óleo na cabeça dele na frente de toda a sua família. Ninguém na família dele acreditava em Davi. E quando a gente olha para isso, a gente pode pensar, né? No dia seguinte Davi já estaria sentado no trono, porque Deus, ele faz as coisas depressa. Mas, irmãos, não foi nada disso. Depois que Davi foi ungido como futuro rei de Israel, ele voltou a cuidar das ovelhas. Parece que não tem nada a ver, não é verdade? O que tem a ver Davi, que seria o futuro rei de Israel, voltando a cuidar de ovelhas? E aí depois, o que aconteceu? Ele lutou com o gigante Golias. De repente, da noite para o dia, ele se tornou o herói de Israel. E talvez de novo você pensasse, né? Agora Davi vai ser coroado rei. Não, irmãos, não teve como, porque existia já no trono um rei chamado Saul.
E Saul era um rei ciumento e começou a perseguir Davi sem parar. Queria matar Davi de todo jeito. E então Davi passou anos fugindo desse homem, se escondendo em cavernas, comendo aquilo que ele encontrava pelo caminho. Agora você imagina, né? Davi, ungido rei, dormindo no chão de uma caverna fria e pensando assim: Senhor, será que eu ouvi errado? Será que o Senhor errou o endereço? Cadê a promessa, meu pai? Mas, irmãos, cada momento que ele enfrentou era uma peça se encaixando, glória a Deus. Quando ele estava cuidando das ovelhas, ele aprendeu a ser um valente, ele aprendeu a proteger e a lutar contra o urso, contra o leão, lembra disso? Quando Davi passou por toda essa perseguição do rei Saul, ele aprendeu como um rei não devia agir, ele aprendeu tudo que ele não devia praticar. Ou seja, Deus já estava preparando Davi da mesma forma que Ele está preparando você hoje. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma, quando Davi estava fugindo no deserto, ali ele teve que aprender a liderar homens complicados, problemáticos. Ele formou, irmãos, um exército leal, homens que estariam dispostos a dar a vida por Davi. E com isso ele aprendeu também a depender somente do Senhor. E aí então a Bíblia diz que no tempo certo, no tempo perfeito, Saul acabou morrendo. E aí então todas as tribos de Israel vieram até Davi e proclamaram ele rei. Ou seja, o tempo da convergência chegou. A unção que Davi recebeu quando o menino finalmente se encontrou com o trono que Deus tinha preparado para ele. Nada foi em vão. Aleluia. E agora eu quero contar para você o maior exemplo de toda a história da humanidade. E se você está entendendo essa mensagem, se Deus está falando ao teu coração, escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Ou então diga assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Irmãos, agora eu quero contar para você o exemplo da convergência mais forte de todas. Foi lá no momento da cruz do Calvário. Foi no momento em que Jesus parecia mais fraco, no momento que parecia que os planos de Deus tinham se frustrado. Foi ali que tudo cooperou para o bem. Deixa eu te explicar. A Bíblia conta que durante todos os séculos passados, os profetas tinham anunciado a vinda do Messias e eles deram detalhes de como seria aquele momento, inclusive detalhes específicos a respeito da morte de Jesus na cruz. E só para você ter noção, o Império Romano, com toda a sua crueldade, precisava estar no poder justamente naquela época, para que a forma de morte profetizada, que foi a crucificação, acontecesse exatamente como deveria acontecer. E também a traição de Judas por 30 moedas de prata também já tinha sido profetizada. Ou seja, irmãos, o tempo exato, o lugar, as pessoas, tudo, absolutamente tudo se encontrou naquele momento chamado Calvário. Nada foi por acaso, nada saiu do controle de Deus. E é por isso que Jesus disse lá em João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Irmãos, não foi por acaso que ele disse isso. Ele estava dizendo o seguinte: tudo se cumpriu como deveria se cumprir. Tudo convergiu para aquele ponto justamente para que fosse possível a nossa salvação. Amém? Hoje você e eu temos a grande oportunidade, o grande privilégio de estarmos com Jesus por toda a eternidade. E por isso eu quero orar por você daqui a pouco. Nós vamos fazer uma oração específica hoje. Vai ser uma bênção. Mas antes de terminarmos aqui a mensagem, eu só quero te dizer uma coisa. Sabe o que Deus faz quando o tempo da convergência chega? Ele começa a conectar pessoas certas para te ajudar a cumprir a promessa. Muitas vezes Deus acelera processos que antes eram tão demorados, coisas que não se destravavam, de repente começam a dar certo. De repente uma porta se abre atrás da outra e aí você começa a entender: opa, o tempo perfeito de Deus está se cumprindo. E é muito importante que durante o seu tempo de espera, você seja obediente, você se humilhe na presença do Senhor. Mas acima de tudo, você deve entender que não é o seu desempenho, a sua bondade, a sua boa intenção que vai fazer com que tudo se encaixe. Não, é a graça do nosso Deus. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos, e é a fidelidade de Deus que nos leva muito mais além do que nós poderíamos imaginar. Amém? Só para a gente encerrar, eu quero te dizer que lá em Efésios capítulo 1, o versículo 9 e o 10, o apóstolo Paulo, ele traz o versículo que explica tudo isso aqui que eu te falei. Olha só o que Paulo disse: agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Jesus, um plano que ele, em seu grande prazer, havia planejado desde o princípio. E este é o plano:
no devido tempo, Ele vai reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Amém? Você entendeu a profundidade disso aqui que Paulo falou? Paulo disse que existe um devido tempo, ou seja, um tempo perfeito, um tempo certo, onde Deus vai reunir todas as coisas em Cristo. E a palavra original no grego é a palavra convergência. Ele vai fazer convergir todas as coisas em Jesus Cristo. Amém? Irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor, nós vamos entender por que nós passamos por tantas lutas. Quando nós estivermos diante dele, irmãos, as lágrimas vão rolar. Para alguns que não quiseram aceitar o convite da salvação, serão lágrimas de desgosto, de arrependimento profundo, mas aí já não vai dar mais tempo. Mas para nós que somos de Jesus, para nós que nos arrependemos de nossos pecados e cremos nele como Salvador, vão ser lágrimas de gratidão. E nós vamos dizer: Senhor, muito obrigado por ter me tratado do jeito que o Senhor me tratou. Obrigado pelas provações, pelas dificuldades, pelas vezes em que eu pensei em desistir. Em tudo aquilo ali, o Senhor estava tratando comigo e me tornando mais parecido contigo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos orar nesse exato momento. Eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra fez a diferença na sua vida, porque se você não entender que Deus é o dono da história, principalmente dono da sua história de vida, aí você vai ficar muito ansioso, você vai ficar preocupado, desanimado. Então você nunca pode se esquecer dessas palavras. Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Aleluia? Então feche os seus olhos agora, eu quero orar por você, pela sua família, e no final, a única coisa que eu te peço é que você compartilhe nos grupos de WhatsApp. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito compartilhar. É só selecionar o WhatsApp e a fotinha das pessoas para quem você vai enviar essa mensagem. E depois, se você quiser, até escreva um recadinho. Diga assim: Deus tocou meu coração para você ouvir essa palavra hoje. Tenho certeza que algumas delas vão dizer para você: muito obrigado, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, mas principalmente pela Tua palavra que nos sustenta. O pão nosso de cada dia o Senhor nos entregou hoje e nós queremos te agradecer. Obrigado, meu Pai, porque a nossa vida não é um acidente, não é um caos, mas a nossa vida está debaixo do Teu controle perfeito e do Teu cuidado amoroso. Ó Senhor, nos perdoe por todas as vezes em que nós duvidamos do Teu plano. Perdoa, Senhor, a nossa falta de paciência, a nossa reclamação, a nossa ansiedade, tudo porque nós não entendemos que o Senhor está no controle da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós achamos que o Senhor tinha nos abandonado. Lava o nosso coração, Senhor, com o sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aumenta a nossa fé para nós confiarmos no Teu tempo que é perfeito. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar agora a vida de cada pessoa que está orando comigo. Eu sei, Senhor, que muitos se sentem como José na prisão, esquecidos, injustiçados, sem ver uma saída. Ou então, muitos se sentem como Davi na caverna, perseguidos dentro da própria família, ou então estão cansados porque a promessa parece estar cada vez mais distante. Ó Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor visite cada coração agora com o Teu consolo, com a Tua paz. Que a Tua presença, Senhor, venha como um bálsamo sobre as feridas da alma, sobre as decepções, as frustrações. Tira, meu Pai, toda a sensação de abandono, toda mentira do diabo dizendo que o Teu plano para a nossa vida se frustrou e paralisou. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que tudo aquilo que o inimigo planejou para o mal, o Senhor está transformando em bênção, o Senhor está transformando em testemunho, em glória para o Teu santo nome. Oh, meu Pai, eu creio que o Senhor está trabalhando nos bastidores, o Senhor está alinhando todas as peças, todas as circunstâncias e principalmente preparando o nosso coração. Senhor, quantas pessoas agora estão chorando, meu Pai, elas estão confusas, desanimadas, incrédulas. Pai, não deixe essas pessoas continuarem frias desse jeito, Pai. É muito ruim orar e não sentir a Tua presença, é muito ruim não acreditar que o Senhor está conosco, Pai. Ajuda, Pai, essa pessoa na sua falta de fé. Pai, a Tua palavra diz que quando nós clamamos de dia e de noite, o Senhor opera depressa.
O Senhor faz com que os teus planos se cumpram na hora perfeita. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê força para clamar, que o Senhor nos ajude a orar mais, meu Pai. Não deixe a gente ficar voltado para as coisas dessa terra. Nada nesse mundo é melhor do que estar na Tua presença. Pai, nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Oh, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te fazer esse convite agora. Não tenha vergonha das pessoas à sua volta. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque o mais importante é você obedecer ao Senhor. E mais importante de tudo é a sua salvação. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que quando você confessa que Jesus Cristo é o Senhor e você crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Então, se você quer receber Jesus como seu Salvador, se você está arrependido dos seus pecados, se você entendeu que os seus pecados é que levaram Jesus até a morte na cruz, então você tem a chance agora de se arrepender e confiar no Senhor como teu único Salvador. Amém? Então continue com seus olhos fechados e repita essas palavras assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Sem Ti eu não posso viver. Ó Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te peço, Senhor Jesus, me salva, me liberta, transforma a minha vida. Eu preciso de Ti mais do que nunca. A minha vida, Jesus, está uma bagunça, está cheia de dúvidas, de medo, de solidão. E por isso eu te convido, Jesus, entra na minha vida agora e acalma a tempestade do meu coração. Jesus, nunca mais eu quero voltar à minha vida de pecado. Por isso eu te peço, santifica-me, capacita-me a fazer a Tua vontade somente. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço por essa pessoa que acabou de orar junto comigo. Pai, eu te peço agora que a Tua bênção, a Tua paz e a Tua direção esteja sobre a vida de cada um e que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa pessoa a partir de hoje. Livra ela de todo mal, Senhor. Nós sabemos que a batalha não vai ser fácil, o inimigo vai se levantar, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E em Jesus nós somos mais do que vencedores. Obrigado, meu Pai, e eu te peço agora que esta oração se espalhe nos 4 cantos dessa terra, que o Senhor leve essa mensagem e esta oração para os corações sedentos, pessoas necessitadas de uma palavra de salvação. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer
você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.